A Bíblia nos diz aqui no livro de 2 Reis, no capítulo 1, nos conta aqui a história do profeta Elias, um homem cheio do poder de Deus, a qual Deus realizou por meio dele inumerosas obras. No tempo dele, o Acasias, que era o rei daquela época, em Samaria, ele ficou enfermo e foi para a cama e ele não foi consultar a Deus, foi consultar a um Deus estrangeiro se ele ia morrer ou se ele não ia morrer. Enquanto os servos dele iam lá consultar o Deus de Ecrom, de uma outra cidade, Deus falou para o profeta Elias. Deus falou, enviou um anjo e disse para Elias: olha, levanta-te, sobe para encontrar com os mensageiros do rei de Samaria e diz a eles: porventura não há um Deus em Israel para ir consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrom? Ou seja, o rei estava indo procurar um adivinho, alguém que ia falar se iria morrer ou se ele ia viver. E Deus agora ia chegar ali aos seus servos e dizer: olha, você não tem Deus em Israel não, para você consultar a ele não? Consulta a Deus. Será que não há Deus em Israel para você consultar a Baal-zebub? Uma parada aqui para meditarmos. Elias não sabia de nada. Elias não sabia de nada. Quem disse para ele, quem revelou essas coisas para ele, foi o próprio Deus. Deus enviou o anjo, né, para ele ir lá e falar com os servos dele. E a mensagem era forte, ou seja, que ele ia morrer. Que Acasias ia morrer, era sobre a sua morte. Portanto, assim diz o Senhor: tu não descerás daquela cama a qual subiste, mas certamente morrerás. E Elias partiu. Então os mensageiros foram, falaram com o rei, e o rei perguntou: que tipo de homem era esse que falou com vocês essas palavras? E os servos de lá, era um homem peludo, cingido com um cinto de ouro nos lombos, né? Estou lendo aqui capítulo 1 de 2 Reis, né? E é Elias o tisbita. Então, logo Acasias, ouvindo ali que era um homem peludo, cingido com um cinto de ouro nos lombos, ele disse: é Elias o tisbita, porque Acasias, né, era parente de Acabe ali, né? E veio ali, né, depois de Acabe ali, ou seja, naquelas épocas ali. Então o rei mandou um capitão, né, um chefe, um encarregado ali com 50 servos, para ir até lá no monte onde estava o profeta, de acordo aqui no verso 9, né, capítulo 1 de 2 Reis, no verso 9. Então o rei enviou a ele um capitão de 50 com os seus 50, e ele subiu até ele. E eis que ele se assentava sobre o cume de um outeiro. Falou-lhe: a ti, homem de Deus, o rei disse: desce. Então ali chega aquele capitão ali, né, com toda a ousadia ali, né, com o seu vestimenta de capitão, com a sua espada, com tudo, com mais 50, para pegar apenas uma pessoa, o profeta Elias, né, como ele entregou o recado de Deus, agora veio ali 51 pessoas, né, para pegar ele ali. Então Elias disse ao capitão dos 50: se eu for um homem de Deus, então desça fogo do céu, consuma a ti os teus 50. E desceu ali fogo do céu e consumiu a ele e aos seus 50. Então Elias ali foi ousado, né, fez uma prova ali com Deus, e Deus ali confirmou ali que realmente Elias era um homem de Deus. Veja bem, se eu for um homem de Deus, então que desça fogo do céu, consuma a ti e os teus 50. Então morreu ali com fogo do céu 51 pessoas. Só que ali eles demoraram com certeza, então o rei, no verso 11, novamente, ele lhes enviou outro capitão de 50 com os seus 50. E esse chegou da mesma forma. E ele respondeu dizendo: homem de Deus, assim disse o rei, desce depressa. Bom, nessa altura já tinha morrido 50 servos e um chefe, né? 50 servos e o líder e o capitão. E esse também chegou dizendo: homem de Deus, assim disse o rei, desce depressa. Eu não creio que ele falou desce depressa com a voz baixa, né? Eu creio que ele chegou ali com a mesma ostentação do primeiro.
Mas Elias novamente fez a mesma prova e disse. Elias respondeu e disse a ele: se eu for um homem de Deus, então que desça fogo do céu e consuma a ti os teus 50. E o fogo de Deus desceu do céu e consumiu a ele os seus 50. Eu creio que Elias também estava irado ali, né? Por causa da idolatria, né? Porque ali os reis, né? Tanto Acasias quanto Acabe fazia, né? O povo errar, né? Acabe ali também com sua mulher Jezabel. E na verdade eles faziam Israel pecar porque a religião deles era adorar a Satanás, adorar Baal e outros deuses, né? Astarote. Como vê aqui, ele caiu e não levantava da cama e estava à beira da morte. Foi mandar seus servos, né, consultar um Deus de Ecrom, Baal Zebub, se ele ia morrer ou se ele ia viver. Então Deus enviou ali um anjo para falar com Elias. Então, o que acontece? Ali morreu então do verso 9 e a partir do verso 10. Do 10 até o 12, do verso 10 até o 12, morreu ali já 102 pessoas. Ou seja, 2 líderes e mais 100 pessoas. Devido, né, a esse desafio de Elias, essa prova, né, essa prova que ele fez com Deus. Se eu for um homem de Deus. Então, Elias também, eu acredito que ele estava irado com a casa de Acabe, com a casa de Acasias. Então, eu creio que ele deu uma oportunidade de descontar a raiva dele, aproveitando também as circunstâncias, ali, às vezes sozinho, né? E se sentiu só. Então, veio nesse momento esta prova. Se eu sou homem de Deus, que desce fogo do céu e consome a ti e os teus 50. 2 vezes ele fez isso. Então, no verso 13, e ele lhe enviou novamente, ou seja, agora demorou o segundo bando de capitães, de soldados, né, com o seu capitão, demorou. E o rei, o que ele fez? Ele manda novamente, ele repete pela 3ª vez a mesma coisa. E ele lhe enviou novamente um capitão dos terceiros 50 com os seus 50. Então agora ele manda mais 50 servos, 50 soldados com um capitão. Então ele chegou, esse fez diferente, né? No verso 13, eu acredito aqui que o segundo capitão que chegou com os seus 50, eu acredito que, né, chegou na soberba, mas esse não. E o terceiro capitão dos 50 subiu e chegou e caiu de joelhos diante de Elias e buscou-lhes e lhes disse: homem de Deus, suplico-te que a minha vida e a vida desses 50 servos teus seja preciosa na tua visão. Ou seja, este terceiro servo, ele fez diferente dos outros 2. Ou seja, ele se humilhou, né? Homem de Deus, suplico-te que a minha vida e a vida desses 50 sejam os teus servos, seja preciosa a tua visão. Ou seja, os servos, ele disse ali, os servos que está aqui são seus. Ou seja, ele estava reconhecendo que ele, perante o profeta, ele era muito pequeno, né? Aí o que ele diz mais, no verso 14? O que esse capitão, o terceiro capitão com os terceiros 50 disse? Olha o que ele disse. E eis que desceu ali fogo do céu e queimou os 2 capitães anteriores de 50 com seus 50. Portanto, que a minha vida seja agora preciosa aos teus olhos. Ou seja, ele estava dizendo nada mais, nada menos que ele estava ali apenas porque, por ordem no rei. Ele era um pau-mandado, como diz, né? Mas que ele se ajoelhou, né? Caiu de joelhos e pediu misericórdia, né? Que o profeta não fizesse a mesma prova, não repetisse a terceira prova, assim, né? Melhor dizendo. Então, que ele reconhecesse, né? O servo aqui está dizendo, ou seja, reconheça a minha vida e a vida dos teus servos, né? Nem ele colocou nem como servo do rei Acasias, mas como servo de Elias. Então, no verso 15, antes, né, que Elias, sei lá, né, falasse alguma coisa, no verso 15, e o anjo do Senhor disse a Elias, desce com ele, não o temas. E ele se levantou e desceu com ele até o rei. Então Elias desce agora com esse servo ali. No verso 13, verso 15, aliás, né?
Então, verso 16, e ele lhe disse, assim diz o Senhor, porquanto tens enviado mensageiros para consultar Baal-zebub, o Deus de Ecrón, porventura não há um Deus em Israel para que se consulte a sua palavra? Por tal, tu não descerás daquela cama na qual subiste, mas certamente morrerás. Então, ali agora, o profeta chega com aquele terceiro capitão ali, já tinha morrido os 102, né? E devido a que ele ali se humilhar, não ser soberbo, ser humilde, se na simplicidade dele se humilhou, então agora ele chega ali, né? E se humilha. E ele vai, o profeta vai com esse terceiro servo e entrega a mensagem diretamente ao rei. Porque você foi consultar a Baal-zebub, o deus da cidade de Ecrón, lá do povoado de Ecrón. Será que não tem Deus aqui em Israel? Então, da cama a qual você subiu, portanto, tu não descerás daquela cama na qual subiste. Ou seja, ele estava querendo dizer que aquela cama que ele entrou vivo, ele ia sair morto, ele ia morrer ali. Então, é isso, e certamente morrerás. No verso 17, o historiador nos diz assim, assim ele morreu segundo a palavra do Senhor, qual Elias falou. E Jorão reinou em seu lugar no segundo ano de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porque ele não tinha nenhum filho. Ora, os restantes dos atos de Acasias, os quais ele fez, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Também você consegue encontrar algumas coisas, algumas escritas sobre Acasias, né? Esse rei que veio ali, né? Após, né? Louvado seja Deus. Após a morte de Acabe, né? Então Acabe morreu, veio Acasias, então você vai encontrar também ali em Crônicas. Nos livros tem Primeira Crônica, Segunda Crônicas. Então é isso, né? Então o profeta ali, né? Ao entregar ali algo que ia acontecer, uma profecia, né? Uma profecia ali, ele foi perseguido, mas Deus era com Elias, né? Onde que ele ia, Deus era com ele, e onde que nós formos também, todo homem e mulher de Deus tem anjos acampados ao seu redor, né? O Salmo 91 diz, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Que essa mensagem possa trazer algo novo, trazer uma esperança, trazer um alimento para a sua alma. Louvado seja Deus. E reconhecer que Deus é Deus e que ainda existem homens de Deus, ainda que sejam poucos, como no caso de Elias, ele estava sozinho, mas não estava sozinho. Deus estava com Elias. Olha, Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Eu venho aqui pedir você que você seja um inscrito deste canal, que você nos ajude aí. Se você achou que esta mensagem teve relevância, ou seja, se você acha que essa mensagem trouxe algo de positivo para a sua vida e que você acha que outras pessoas têm que ouvir, dá o like para crescimento do canal. E assim, dando like, o YouTube vai reconhecer o vídeo e vai espalhar ele para outras pessoas. Desde já eu te agradeço em nome de Jesus. Se inscreva no canal, dá o like e Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família. Muito obrigado. Deus te abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus.